Hoje a gente vai falar aqui sobre um guia para análise de sentimento. A gente vai falar com a Poliana Gonçalves. Ela é gerente de Data Science na Hotmart. Eu sou Mariane Neiva. Eu sou cientista da computação, doutoranda e pesquisadora pela USP nessa área. E eu também crio conteúdo com tecnologia, sobre tecnologia, lá no meu Instagram, @MarioBenei, vocês podem ver lá. E eu já vou responder algumas perguntas aqui. A gente vai ficar aqui até as 8 da noite, tá bom? Pode passar um pouquinho por causa desses percalços do começo, mas pode ter certeza que vai valer muito, muito a pena, porque a apresentação da Poliana tá excelente. Então, vamos falar um pouco mais sobre a EBAC. A EBAC ela tem mais de 11 mil alunos, mais de 60 cursos, sendo que 6 deles são graduações internacionais, com reconhecimento lá da Inglaterra, né, da Universidade de Hertfordshire. E a gente tem mais de 40 empresas parceiras, né, no nosso portfólio, assim. Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso. A gente tem os professores que são muito qualificados, eles têm muita prática na indústria, tem muito conhecimento técnico também para passar para vocês. Enfim, a EBAC é uma escola, né? É uma escola britânica de artes criativas e tecnologia, e ela está aqui para oferecer os melhores cursos para vocês se profissionalizarem, sejam eles em cursos, né, longos ou cursos menores. Então, vocês têm um acervo muito grande ali de cursos para vocês escolherem dentro da escola. Para vocês conhecerem mais, é só acessar o site, que é ebaconline.com.br, tá bom? E hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre um pouco de análise de dados, que é um dos cursos que a gente tem aqui na EBAC. Para quem conhece a área de tecnologia e sabe que o Python é uma das linguagens mais requisitadas aqui na indústria, né, de maneira geral. Então, a gente vai ver um pouco sobre o curso da EBAC em relação a isso, mas eu sei que vocês já estão bem curiosos, né? Vocês podem ver que tem um botão, para quem está vendo o webinar ali no site da EBAC, tem um botão de desconto ali embaixo, que vocês vão ter. Quem participa da live tem presente, né? Então, quem que já estiver curioso, já clica no botão que tem ali embaixo do vídeo. Não sei se vocês estão vendo, me dê um ok aí se vocês estão vendo o botão. Clica lá, vocês vão ver qual é o presente que vocês vão ter hoje na live. E pode ter certeza que se você clicar lá, não vai cobrar nada. É só para a gente saber que vocês têm interesse de conhecer um pouco mais sobre a área de tecnologia, né, seguir essa carreira em tecnologia em Python. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do presente que tem para vocês lá, tá bom? E eu queria saber um pouco mais de vocês, né? Quem é você aí na fila do pão? O que vocês fazem? Clica aí, digita aí no chat, que eu estou olhando o chat aqui. Me fala aí se você está iniciando na área de dados, se você já trabalha na área de dados, e está procurando, né, crescer na carreira, porque o conteúdo que a gente vai ver hoje é muito bom. Como eu falei para vocês, eu já vi o conteúdo antes. Então, eu também quero saber se vocês estão migrando, né, para essa área agora, se vocês têm muita vontade de aprender, né? Às vezes vocês são de outra área que não de tecnologia, mas estão com vontade de migrar. Me fala aí, você é 1, 2, 3 ou 4 nesse Quem é Você? Quero conhecer vocês um pouco. Eu vou esperar um pouquinho aqui por causa do delay, mas eu tenho certeza que vocês estão muito, né, interessados em ir para essa área que está crescendo muito, tem muita demanda no mercado em relação à tecnologia, em relação a Python, principalmente, porque é o que mais, né, sai, o que mais a gente aplica no dia a dia. Ó, tô vendo que o pessoal tá respondendo aí 3, 1, 4, ó, tem gente que tem vontade de começar e para começar precisa aprender uma linguagem de programação, né? 2, 1. Aí, ó, psicóloga, gente, que legal. E tá iniciando na área de dados. Muito legal. Ó, Júlia falando que vai abrir um negócio, quero aprender. Ô, Ícaro. Gente, muito legal. Tem gente de todo tipo aqui, né? Muito bom. Então, vamos lá. Como eu falei, aqui a gente vai ter um desconto especial para vocês, principalmente para quem, né, quer aprender mais
para quem está migrando para a área de dados, a gente tem um presente aqui, né, para todo mundo que participa, e é exclusivo para quem participa do webinar, tá? Porque esses descontos, eles só ficam disponíveis durante o período aqui do webinar. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitava para clicar no botão que está aí embaixo da sua tela e não perder esse desconto, tá? É só, assim, no período do webinar mesmo. Então, eu tenho certeza que a Poliana vai deixar a gente cada vez mais instigado, assim, em ir para essa área. Bom, e hoje eu vou conversar com a Poliana Gonçalves. Ela é mestre em ciência da computação. Ela trabalhou no mestrado dela com o tema que a gente vai falar aqui, que é a área de, né, análise de sentimento. Ela vai falar um pouco mais sobre a trajetória dela. E hoje em dia ela trabalha de gerente de dados, né, de ciência de dados na Hotmart. Então, ela tem bastante conhecimento na área, ela é alguém que trabalha já na indústria, e eu vou trazer ela um pouco para vocês, e a gente vai falar sobre alguns quesitos, né? O que é análise de sentimento? Por que isso é tão importante hoje na nossa, né, na carreira? Principalmente hoje que a gente tem muito e-commerce, essas coisas aqui, né, no online. E também ela vai trazer uma implementação em Python, então depois eu vou passar o link para vocês aí no chat, para vocês conseguirem acompanhar também, rodar tudo. E isso também vai trazer junto com uma aplicação, né? Ela vai trazer por que a gente usa, se isso é algo novo, se isso não é novo, né? Ela vai explicar muito melhor do que eu, claro, porque ela trabalhou isso durante o mestrado, durante a pesquisa dela. Então, Poliana, bem-vinda! Oi, gente, boa noite. Obrigada, Mari. Posso compartilhar minha tela aqui? Também estou entrando. Oi, Poliana. Vocês estão me escutando? Tá me escutando, Mari? Oi, eu tô sim. Ah, então tá bom. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente começa. Eu já sou millennial, tá, gente? Não sei quem que acompanhou aí o meme do millennial, geração Z, essa semana, então aqui também a coisa tá aparecendo, às vezes agarra, tá aparecendo, né? Então tá bom. Tá sim. Enquanto isso, eu vou ficar aqui no chat para responder as perguntas de vocês em relação ao curso, em relação ao EBAC, e aí vocês vão, né, deixando perguntas para a Poliana também, para que vocês possam depois no final tirar as dúvidas, tá bom? Mas agora o show é seu. Valeu, Mari, brigadão. Galera, boa noite. Primeiro agradecer aí, primeiro todo mundo que está aqui. Sei que esse momento de pandemia, a galera toda trabalhando em casa, é difícil estar por mais uma horinha ali depois do expediente. Eu sei como que é complicado, então valeu demais pela presença. Tentei trazer aqui nessa apresentação um pouco do que eu consigo trazer de valor para todo mundo. Agradecer pela Mari aí por ter entrado em contato comigo para essa oportunidade de falar com vocês, a EBAC, enfim. Aproveitando aí para puxar um gancho da dica da Mari, do curso em Python. Eu sei que tem pessoas aqui que não programam ainda, ou que estão fazendo uma transição para a área de dados, mas com certeza Python é uma linguagem de programação aí que é muito utilizada para dados em geral, assim. Então, seja para o que a gente vai falar aqui hoje, seja para qualquer outro tipo de atuação de um analista, de um cientista de dados, de uma pessoa que trabalha com BI, Python é uma dessas nossas ferramentas de trabalho que a gente usa o dia inteiro. Bom, então hoje a gente vai falar sobre análise de sentimentos, como a Mari comentou, é a área da minha pesquisa científica, então comecei a olhar para análise de sentimentos ali em torno de 2011, 2012, então já de cara já dá para perceber que não é algo tão novo também, na verdade é bem antes disso, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, mas deixa eu me apresentar primeiro, vou ser um pouco repetitivo aqui do que a Mari Hotmart, tenho 30 anos, sou mineira, então para quem aí não é de Minas deve estar percebendo um sotaque carregado aí de mineira, e trabalho na área de dados em geral aí há quase 10 anos, então desde 2011 aí que eu já estou nessa área, tanto na parte científica e no mercado de trabalho também. Falando um pouquinho antes do que é a Hotmart, que é essa empresa que eu estou hoje, a Hotmart é a maior empresa especializada na venda e na distribuição de produtos digitais na América Latina, então ela é uma plataforma onde você pode hospedar o seu curso, hospedar o seu e-book, hospedar o seu podcast,
enfim, e é uma empresa que já tem aí sede, ela é de Belo Horizonte, tem sede em Belo Horizonte, mas tem escritórios aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Falando um pouquinho da minha timeline, da minha carreira aí, de como que eu vim parar na área de Data Science, onde que passou a parte de Sentiment Analysis dentro disso. Então, eu comecei minha graduação em Ciência da Computação em 2009, e aí eu acho que aqui vale ressaltar que não existe uma associação entre, você tem que ter uma carreira e iniciar como uma área de exatas na computação para conseguir trabalhar com dados ou para conseguir hoje trabalhar com análise de sentimentos ou usar isso como uma ferramenta de trabalho ali do seu dia a dia para gerar insights, para gerar dados para a sua empresa, tá? Eu comecei numa área técnica, mas eu tenho pessoas aqui no meu time que vieram da farmácia, da biologia, da psicologia, das engenharias, então não existe essa relação entre, você precisa ter uma formação em computação ou em sistemas para conseguir fazer análise de dados, seja ela para analisar sentimentos ou qualquer outra coisa. Bom, eu descobri a área de análise de sentimentos em 2011, então eu estava ainda na graduação, nessa época eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida depois que eu terminasse, e aí eu abri uma oportunidade de uma bolsa de iniciação científica, isso lá no FOP, então eu fiz faculdade na Universidade Federal de Ouro Preto, que é aqui em Minas Gerais, e abriu uma oportunidade dessa bolsa pelo professor Fabrício Benevenuto, que é um cara que carrego aí no coração para o resto da vida, porque ele abriu os olhos para dados, e foi aí que eu comecei a olhar mais e trabalhar mais com sentiment analysis, análise de sentimentos, e numa época que não se falava muito disso, e nem se associava tanto isso à parte da tecnologia, né? Então, existia aquele pré-conceito, digamos assim, de que, isso será que é computação? Isso será que é tecnologia ou não? Não se falava em data science nessa época. Então, eu entrei ali meio que de cabeça e curti pra caramba. E aí fez todo sentido para mim me manter ali na área, tanto nessa pesquisa quanto na área de dados como um todo. Depois que eu terminei a graduação, eu preferi não ir para o mercado de trabalho, porque eu não sabia ainda o que eu ia fazer da vida, não existia um emprego de analista de sentimentos no mercado, ainda não existe, talvez existe agora, mas com outros nomes, mas não existia, não se falava tanto em Data Science também no Brasil, então eu preferi ir para o mestrado, e eu continuei com a minha pesquisa em análise de sentimentos, então foram mais 2 anos ali de uma pesquisa focada nesse tema. Depois saí do mestrado em 2015, aí eu decidi ir para o mercado, novamente nessa época ainda não se falava tanto em Data Science, então fui para a área de BI, vim trabalhar como analista de BI em Belo Horizonte, e aí fiz uma transição para a área de Data Science, estando aqui já na Hotmart, e enfim, comecei uma trilha de gestão ali, tem mais ou menos 2 anos, então hoje eu estou atuando na gestão de times de dados, então envolve a parte de análise de dados, a parte de BI, a parte de ciência de dados, a parte de inteligência artificial, a parte de modelagem de dados como um todo. Bom, então, começando aqui a falar sobre análise de sentimentos de fato, né? É algo novo, sentiment analysis é algo que está surgindo agora, surgiu tem poucos anos, e não, a verdade é que a busca por metrificar opinião ou sentimentos, ela já existe, a tentativa, né, de fazer essa metrificação, ela já vem aí de várias décadas, isso levou à criação de vários métodos pela comunidade aí de psicologia, psiquiatria, mundo afora, então, muita coisa que é feita hoje em relação à análise de sentimentos vem lá de trás, de décadas atrás, pela essa comunidade aí científica e clínica da psicologia e da psiquiatria, então não é algo novo. E o que é análise de sentimentos? São técnicas que têm como objetivo de metrificar sentimentos em humanos, né? A gente ainda, enfim, não sabemos ainda se outras espécies sentem da forma como a gente sente, mas aqui a gente está falando de metrificação de sentimento de seres humanos. Então, a análise de sentimentos é basicamente isso, não tem ali nada atrelado à tecnologia até então, não tem nada atrelado à programação, a análise de sentimentos é pura e simplesmente metrificar sentimento de pessoas em relação a algo, enfim. E o que é análise de sentimentos na tecnologia, né? Então, a gente fala de análise de sentimentos, a gente já sabe que não está atrelado à tecnologia, mas se eu estou falando da tecnologia, se eu estou falando da análise de sentimentos de dados da web, de dados em si, e o que é, né? Então, é metrificar sentimentos em texto, áudio, vídeo,
e N outras formas que existem aí de possibilidades de áudio, né? Então, quando a gente fala em análise de sentimentos no contexto tecnológico, a gente está falando em analisar sentimentos nesses vários tipos de dados que existem por aí. E por que é útil? Por que faz sentido analisar sentimentos? Né? Para que a gente está fazendo isso? Existem várias formas de aplicação de análise de sentimentos. Aqui eu só trouxe algumas coisas que tem rolado aí no mundo, que está atrelado à análise de sentimentos. A primeira coisa é eu entender qual que é o sentimento das pessoas, a opinião das pessoas em relação a uma marca ou a um produto. Então, se eu lanço um novo produto, se eu quero saber como que a minha marca está posicionada no mercado, eu quero saber como que as pessoas, o que as pessoas estão falando, como que elas estão falando, como que elas estão sentindo em relação à minha marca. Então, não adianta eu ter 300 milhões de seguidores no Instagram se todo mundo está falando mal, se eu virei um meme ruim ali e as pessoas só estão me seguindo para ver a minha decadência. Então, é importante que a gente entenda não só o engajamento, mas qual que é a positividade ali do que está acontecendo nesse engajamento. Tá. Outro tipo de aplicação de análise de sentimentos que é super comum tem a ver com bolsa de valores. Então, a primeira vez que a gente ouve falar de análise de sentimentos, a gente sempre atrela a satisfação em relação ao meu produto e à minha marca, né? E a gente, às vezes, não olha para outras várias possibilidades que existem, uma delas tem muito a ver com olhar sentimentos, olhar como que as notícias vão impactar nas minhas ações, nas bolsas de valores aí pelo mundo. Então, se eu sei que uma empresa começou a ter notícias ruins atreladas a ela ali, é bem provável que as ações dela vão começar a cair nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, essa é uma aplicação que está sendo utilizada já por muitas empresas, não é algo também novo, é algo que já está sendo feito desde 2009, 2010, os primeiros artigos começaram a aparecer mostrando que existe uma forma de atrelar e prever variações de mercado, variações da bolsa, utilizando análise de sentimentos. Então, essa é mais uma utilidade em relação a isso. Outra utilidade aí super comum tem a ver com a parte de talentos ou RH de uma empresa, para tentar identificar ali o sentimento dos meus funcionários, então, quanto que essas pessoas estão felizes trabalhando onde elas estão, quanto que elas estão satisfeitas, o quanto elas não estão satisfeitas, quanto elas estão tristes trabalhando ali dentro. Então, uma forma de medir o engajamento e a motivação sem necessariamente ter que perguntar para as pessoas. Então, a gente pode fazer isso utilizando, enfim, N formas aí dentro de uma empresa, para ir medindo o pulso e entendendo o quanto que as ações que eu estou fazendo dentro de uma empresa, as ações de experiência de funcionário ali, experiência de colaborador que eu estou propondo para elas, os eventos que eu estou fazendo, está facilitando ou não, está aumentando ou não o ânimo das pessoas ali no ambiente de trabalho. Bom, quando a gente fala de sentimento, vem várias definições que meio que eu aqui mesmo, inclusive, enquanto eu estou falando sentimento, opinião, polaridade o tempo inteiro, como se fosse uma coisa só, mas na verdade não é uma coisa só, são coisas diferentes. Quando a gente fala sentimento, polaridade, opinião, são três coisas totalmente diferentes. E aí falando um pouquinho de sobre essas diferenças, assim, né, e como que elas surgiram lá atrás e como que isso se encaixa hoje com todos os métodos de análise de sentimentos que existem aí disponíveis, tanto no mundo, na comunidade científica, quanto no mercado. Então, lá em 1960, o Sylvan Tonkes, ele criou ali o que era chamado na época de sentimentos básicos. Então, ele afirmava, ele era um psicólogo, psiquiatra, não lembro agora, ele afirmava que o ser humano, ele sempre, qualquer sentimento saía de 4 sentimentos básicos, que seria ali felicidade, raiva, tristeza e surpresa. Então, qualquer outro sentimento seria ou um gatilho desses quatro sentimentos básicos ou uma combinação desses poucos sentimentos. Então, daí a gente começou a ter uma análise mais clínica em relação à análise de sentimentos. Então, psicólogos e psiquiatras começaram a olhar um pouco mais para isso, ali em formulários e em coisas nesse sentido. Lá em 1980, Plutchik, não sei como é que fala esse nome, mas foi um outro aí, psiquiatra, ou psicólogo, também não vou me lembrar agora, ele criou a roda das emoções, que é essa roda aí que vocês estão vendo na tela, e aí foi um avanço em relação
ao que era a definição de sentimentos ali qual que é o nome dele? Sylvan Tompkins. E aí aqui ele já começa a trazer sentimentos por categorias. Então, ele começa a definir que sentimento ele é primário, ele pode ser secundário, ele pode ser terciário. Então, alguns sentimentos são terciários porque eles partem de sentimentos secundários e que partem de sentimentos primários. E aqui foi o primeiro avanço em relação à análise de sentimentos para a tecnologia, porque foi a primeira vez ali que a gente começou a ter uma forma de aplicar a análise de sentimentos em textos. Textos que lá em 1980 eram textos que provavelmente estavam em uma série de planilhas, o Excel versão anos bem iniciais aí, mas era uma possibilidade. Claro que não era automatizado, não era algo que a gente fazia em grandes volumes, mas ele trouxe essa possibilidade para a gente começar a olhar para isso, pensando de uma forma mais tecnológica. Apesar de que não era o foco dele naquela época, né? Ele não era o cara da comunidade de tecnologia. E aí veio James Russell, lá em 2003, então já mais recente até, que criou mais um outro modelo de sentimentos, ele passou a distribuir esses sentimentos em 3 eixos ali, que seria o eixo da valência, do sentimento de valência, empolgação e dominância. E, segundo ele, a gente teria ali sentimentos que estariam naqueles quadrantes, né? Então, se eu estou falando de valência e empolgação, eu estou falando de uma variedade de sentimentos que pode acontecer ali naquele eixo, naquele quadrante. E por aí vai. Então, N coisas foram construídas aí pela comunidade da área de saúde, da área da saúde mental, e que foi mostrando para a gente que existiam N formas de analisar sentimentos. Ela poderia vir em relação a como é que eu posso dizer, categorias de sentimentos, né? Então, felicidade, dentro de felicidade eu poderia ter animação, empolgação, excitação, etc. Tristeza, e dentro da tristeza eu poderia ter N outros sentimentos que se atrelam àquilo, ou eu posso olhar para sentimento como algo só positivo, negativo, então positivo, negativo, neutro, eu posso olhar aí por N formas, então é daí que surgiram praticamente todos os métodos hoje que a gente identifica aí no mercado, que a galera tem utilizado em ferramentas, a base disso tudo veio desses métodos clínicos que foram criados dentro da comunidade da saúde mental. Bom, e aí, coloquei um na aqui, faltou alguma coisa, mas vou falar um pouquinho mais sobre detectar sentimentos em textos, né? E por que em texto? Primeiro, porque a minha pesquisa inteira ela foi feita em cima de texto. Segundo, porque qualquer coisa que não é texto, de certa forma, pode ser trazida para texto. Então, se eu estou falando de um vídeo onde eu tenho uma pessoa conversando e falando, eu consigo transcrever aquilo que ela está falando em texto e eu volto para analisar sentimentos no texto. Se eu estou falando de um áudio que eu estou escutando no rádio, num podcast ou em qualquer áudio, se for pessoas conversando, eu posso transcrever isso para texto. Claro que existem outras possibilidades que não envolvem a fala, então eu posso analisar sentimentos olhando para o rosto das pessoas, e aí existem uma série de modelos que ficam mais na parte que a gente chama de visão computacional, onde eles filmam ali, ou está filmando câmeras aí ao redor da cidade, sei lá, onde está sendo filmado os rostos das pessoas e está ali identificando se aquela pessoa está triste ou não pelo rosto dela. Então, existem outras formas também. Então, se eu estou ali num vídeo ou num local onde eu estou gravando alguém falando em libras ou em alguma linguagem de sinais, eu poderia tentar transcrever aquilo para texto, ou eu poderia ter um detector ali de palavras que ela está falando para tentar identificar sentimentos. Então, aqui o meu foco é análise de sentimentos em texto, que é o foco que eu conheço mais e é o que eu vejo mais aí no mercado sendo utilizado pelas empresas nesse momento. E a gente começa com os primeiros os métodos de análise de sentimentos que existem aí na comunidade, no mercado, no mundo científico, e o que eles fazem por trás dos panos ali para conseguir detectar sentimentos. Então, o primeiro deles, e aí puxando sardinha para o meu lado, foi um método que a gente criou lá durante a gente validou, publicou durante a minha pesquisa científica, que é chamado de PANAS-T. Esse é um método que ele foi construído baseado numa escala psicométrica lá da psicologia. Então, o que é uma escala psicométrica? Era algo que era utilizado, ainda deve ser utilizado com certeza pela comunidade aí de psicologia, psiquiatria, que era um formulário onde as pessoas anotavam, respondiam a várias perguntas, e dessas perguntas que
tinha uma série de palavras-chave ali, esses profissionais de saúde conseguem detectar qual que é o sentimento daquelas pessoas. Então, o que a gente fez foi adaptar esse método, esse formulário, essa pesquisa psicométrica, que é chamava-se PANAS-X, e a gente deu o nome aí de PANAS-T, porque na época a gente validou esse método com dados do Twitter. Então, ele é baseado numa técnica que é chamada de Bag of Words. Então, existem ali uma série de palavras associadas a uma série de sentimentos. A gente traz esses textos, esses datasets, que no caso aqui da tela, a gente buscou dados do Twitter na época, isso lá em 2011, então, de alguns eventos que estavam acontecendo. Então, H1N1 aí, tristemente, a gente está na segunda pandemia depois disso, a primeira depois disso, ou a segunda, acho que teve H5N1, mas estávamos ali no momento de pandemia também, e a gente analisou sentimentos de tweets que estavam falando sobre isso, na época da queda do avião da Air France, na época da morte do Michael Jackson, enfim, eleições nos Estados Unidos, a gente validou uma série de eventos, e a gente conseguiu perceber que, dado que era um modelo super simples, que era simplesmente pegar essas palavras-chave e encaixar elas nos textos e trazer um cálculo ali de frequência dessas palavras nesses textos, a gente conseguiu resultados muito impressionantes, assim, de dados de sentimento, né? Então, se você pegar H1N1 aí, a gente tem lá um grande volume de tweets com o sentimento de atenção. Então, as pessoas estavam ali no momento de mais atenção, de mais cuidados por conta da pandemia. Se a gente fala ali da morte do Michael Jackson, os sentimentos que mais apareceram foram de tristeza. Se a gente fala da Susan Boyle, não sei para quem aí lembra, mas era uma mulher que apareceu num desses programas de show de talentos americano ou britânico, não lembro, e ela deu um show, assim, então todo mundo ficou super surpreso, porque ninguém dava nada por ela, e aí tá ali, todo mundo com um sentimento de surpresa. Então, foi um trabalho bem legal, que a gente conseguiu perceber que com um método simples a gente conseguia resultados bem interessantes, e a vantagem aí é que ele é open source. No final da palestra, vou deixar a bibliografia, e aí a Mari pode mandar para vocês terem acesso a tudo isso. Segunda forma de analisar sentimentos, a forma mais simples da face da Terra, mas que é uma forma super, que dá resultados muito bons mesmo, que é detectar emoticons, ou emojis, dentro dos textos. Então, esse foi um método que a gente testou, inclusive, lá durante a minha pesquisa, e o que a gente percebeu é que, assim, quando tinha um emoticon no meu texto, nos meus tweets, nas minhas mensagens do Facebook, ou enfim, a gente analisou uma série de redes sociais, era muito provável que o texto realmente estava associado àquele emoticon. Eram pouquíssimas, raras as vezes em que um texto com emoticon não tinha um sentimento atrelado àquele emoticon. Então, as pessoas realmente usam os emojis ali, realmente com o sentimento que elas estão naquela frase. Então, essa era uma grande vantagem desse método super simples, porém, a maior parte das mensagens não tinha emoticons, né? Então, se eu me lembro bem, 30% das mensagens ali continham emoticons. Então, assim, ele tem uma cobertura baixa, mas se tem, é muito certo que aquela frase está associada àquele sentimento daquele emoticon. E aí, outros métodos que existem aí, um deles é o LIUC. O LIUC ele é baseado em uma série de dicionários léxicos que traz também sentimentos atrelados àqueles dicionários. Então, o que o LIUC faz é também contar... Dá só um minuto, gente. Gente, me dá só um minuto, rapidinho. Vamos esperar aí a Poliana voltar, né? Coisas do home office. E eu deixei alguns links para vocês aí no chat. Vocês podem checar o material e também o Google Colab, que ela vai passar toda a informação para a gente, né? Aí ela voltou. Mas, Poliana, só para te avisar, vai ter perguntas. Então, pessoal, deixem perguntas aí no chat para Poliana. E eu também já compartilhei com eles lá no chat a sua apresentação e o Google Colab, tá? Então, eles já têm acesso, já conseguem acompanhar.
Beleza, beleza. Galera, desculpa, home office é aquela coisa, né? Cada hora aparece um negócio aqui e a gente tem que parar. Mas Tá vamos tudo lá, certo. voltando, valeu, Mari. Voltando, o LIL, que é uma ferramenta baseada aí em dicionários léxicos, que atrelam também sentimento para palavras identificadas nos textos. Ela é uma ferramenta, inclusive, que é possível de ser comprada para ser utilizada e adaptada no contexto que faz sentido para a empresa ou para quem está utilizando. Um outro método que existe aí, que também é uma ferramenta, é o SentStrength. Então, ele é diferente desses outros que eu falei até agora, porque ele não usa essa ideia da frequência de palavras. Ele usa um método de machine learning. Então, aqui já começa a entrar mais na parte de inteligência artificial, que basicamente eu tenho uma série de dados que eu sei que é positivo, negativo, tristeza, feliz. Esse é como se a gente construísse um robô que aprende desses dados e ele passa a conseguir rotular outros dados que ele nunca enxergou, como positivo, negativo, ou sentimentos que a gente treina ele ali dentro. Então, ele utiliza aí uma série de técnicas de machine learning, técnicas supervisionadas, técnicas não supervisionadas, e ele também tem um foco aí em redes sociais, e uma vantagem grande do SentStrength é que ele também é open source. Então, o código dele está aberto para ser utilizado aí por qualquer pessoa. No final, também na bibliografia, tem o link dele lá, esse sitezinho aí, essa foto veio do site, o sitezinho é bem tosco, mas o método é super poderoso. O SentiKNet, ele é uma técnica que utiliza NLP, então processamento de linguagem natural, para conseguir tentar identificar cruzamentos. Mário, acho que seu áudio ficou aberto. Ele tenta identificar ali cruzamentos entre contextos dentro de uma frase, né? Então, ele não é basicamente só contar palavras dentro de uma frase, ele tenta encaixar a sentença e ver se faz sentido a ordem com que as coisas aparecem ali naquela sentença. E ele é um método que ele vai ali de -1 a 1, então aqui a gente não está falando de positivo, negativo ou é neutro, a gente está falando de uma escala, um espectro ali de sentimento. Então, se ele é -1, ele é muito negativo. Ele pode ser -1, ele pode ser -0,8, que ele é negativo, mas não é o extremo negativo. A mesma coisa com positivo. Se ele é mais 1,0 ali, ele está super positivo, mas ele pode estar ali em um 0,5, que está entre o neutro e o positivo. E ele foi um método testado em um centro de saúde na Inglaterra, e ele também é uma ferramenta e um método open source. Uma outra ferramenta, e aqui, na verdade, é uma biblioteca do Python, então é o SAIL Cent Meta-Analyzer, o SASA. Ele é um modelo que foi treinado, então é um modelo machine learning que foi treinado, ele também analisa sentimentos aí nessa escala de -1 a 1, ele foi testado também durante ali o período de eleições dos Estados Unidos. E a vantagem, como eu comentei, é uma biblioteca do Python aberta, então qualquer pessoa pode ir lá, dar um pip install salsa, para quem conhece de Python aí, é um código pronto para ser utilizado aí com os seus dados. O Happiness Index, não consegui achar nenhuma fotinha para ele, porque ele é bem mais simplão assim, mas ele também é um método que utiliza dicionário de palavras, e ele mede também sentimentos em força de positivo e força de negativos. E aí, falei aqui de uma série de métodos, e eu quis trazer algumas ideias de métodos que são os mais simples, mas que são efetivos. Então, dicionários léxicos, onde eu posso utilizar aquilo para tentar identificar aquelas palavras no meu contexto e conseguir gerar ali a força, o sentimento que está ali no meu dataset, seja ele da minha marca, do meu produto, da minha rede social como um todo. E também sentimentos que envolvem, e também métodos de análise de sentimento que envolvem a parte de inteligência artificial. Por que eu quis trazer essas duas visões de métodos? Vou falar um pouquinho de ferramentas depois, tá? Então, aqui eu quis trazer realmente a visão de métodos de análise de sentimentos, para serem utilizados ali, construídos mesmo, desenvolvidos e tal. Porque quando a gente vai olhar qual que é o melhor, não está atrelado ao qual o mais complexo ou mais hype ali, se utilizou inteligência artificial, então quer dizer que esse método é super poderoso e vai bater todos os outros. A gente fez uma análise lá durante a pesquisa e a gente percebeu que não existe um melhor método, não existe um pior método. O que existe são métodos que funcionam melhor para determinados contextos, determinados tipos de dados, e métodos que não funcionam melhor para outros tipos de dados. Não quer dizer que métodos
que envolvem análise de sentimentos são melhores, que envolvem machine learning, são melhores do que métodos que envolvem dicionários léxicos. O que a gente percebeu é, se a gente combinar todos esses métodos, a gente tem um método muito mais poderoso, que é essa bolinha vermelha, que foi uma proposta que a gente fez de combinação de todos esses métodos open source em um método só, e esse método seria capaz ali, com os nossos resultados, a gente percebeu que ele bateu todos os outros métodos, tanto em acurácia, né, então a eficácia dele em realmente identificar o sentimento, tanto em cobertura, então tanto de percentual do meu texto, do meu dataset, que ele consegue, de fato, detectar algum sentimento. Então, um método combinado, ele funcionaria muito melhor do que um método específico. E aí, a gente até criou o iFeel, que se vocês acessarem aí, vocês vão ver que ele está lá aberto, o código é aberto, vocês podem utilizar, mas o site em si está meio parado lá, a gente não evoluiu, mas foi uma ideia da gente deixar disponível aí para a comunidade um método que seria a combinação de todos esses métodos que a gente analisou, e que daria aí a oportunidade das pessoas utilizarem algo feito para abraçar tanto a necessidade de cobertura quanto a necessidade de eficácia. Bom, mas nem tudo são flores. Em análise de sentimentos existe uma série de desafios, então eu trouxe aqui alguns métodos, mas existem muitos desafios quando a gente está lidando com análise de sentimentos. O primeiro deles é sarcasmo e ironia, então esse talvez seja o desafio de $1 milhão quando a gente está lidando com textos produzidos por seres humanos, tentando analisar ali dentro. Então, a gente sabe que sarcasmo e ironia é algo que é intrínseco ali do ser humano, e existem pessoas que, às vezes, são incapazes de entender sarcasmo e ironia, então isso mostra o quão difícil é realmente detectar isso. Imagina detectar isso num texto, né? Então, geralmente em texto, a gente não tem a entonação, a gente não tem o rosto da pessoa para conseguir entender se ela está sendo sarcástica ou irônica ou não. Então, esse é um grande desafio na análise de sentimentos. O fato da pessoa estar sendo irônica não é pego pela maioria dos métodos de análise de sentimentos, então esse é um ponto bem importante. Um segundo desafio, que é muito importante, é a detecção de entidade. Então, aí tem um exemplo na tela, né? Fomos ao cinema e jantamos, foi péssimo. Eu detectei um sentimento, péssimo, é um sentimento ruim. Só que eu estou falando do cinema ou do jantar, ou das duas coisas. Então, sobre o que está associado àquele sentimento? Esse é um outro desafio, que vem sendo aí resolvido por técnicas de processamento de linguagem natural, mas ainda assim é um grande, grande desafio. Esse texto aí, essa frase mesmo, é impossível da gente saber. Se você não estava lá na hora para continuar o assunto, você não vai saber se ele está falando do cinema ou do jantar. Gírias e abreviações, hoje a gente está chegando aí, já passamos aí de uma época onde as coisas são encurtadas ao extremo nas redes sociais, a gente está bem mais extremo do que isso. Se você pegar aí dados de Instagram, Twitter, Facebook, os textões estão cada vez menos comuns e as coisas estão sendo cada vez mais encurtadas, e como que a gente leva isso para um detector é muito complicado, porque, enfim, isso vai variar ali de região para região. Se a gente pega, inclusive, dados do Brasil, tem gírias que são utilizadas por N estados de forma totalmente diferente, então isso também é um grande desafio quando a gente fala de análise de sentimentos. O idioma, então, infelizmente, o idioma português é um grande desafio, porque muita coisa que é desenvolvida dentro da comunidade científica para análise de sentimentos é desenvolvida nos idiomas com maior volume de falantes, né? Então, o inglês a maioria dos métodos só detectam sentimentos em inglês, japonês, árabe, são idiomas ali, espanhol, que são mais utilizados no mundo. Português, são poucos os métodos que olham para o português. Então, esse é um grande desafio também. E falando um pouquinho de ferramentas, tem 3 ferramentas aí. Então, eu falei de métodos, e geralmente métodos que eu comentei, Panads, Emoticons, Sasa, SentStrength, tem um uso legal para quem aí já desenvolve ou já tem um conhecimento em Python, porque pode pegar aquilo e construir no seu próprio dado ali e gerar ali suas análises. Mas quando a gente está falando de pessoas que não têm esse conhecimento técnico, geralmente essas pessoas vão para as ferramentas, as empresas contratam ferramentas que
desenvolveram já esses métodos, seja utilizando o que já existia no aberto ali, ou seja, desenvolvendo o próprio método, e eles internalizam essa implementação e entregam para a empresa já a análise, né, os gráficos, o monitoramento do sentimento. Então, tem aí o Alteryx, a Instiling, que é uma empresa também que traz um pouco desse tipo de ferramenta. A própria Microsoft Azure, eles criaram aí, tem alguns anos, o Cognitive Services, que é uma forma que eles têm lá de trazer inteligência para dentro de dados, e aí você pode integrar isso com o Power BI para conseguir fazer análise de sentimentos dos seus dados. Claro que a maioria das ferramentas dessas empresas são pagas, então tem planos ali para apoiar empresas nesse monitoramento. Então, geralmente, as coisas que são gratuitas estão ali em formato um pouco mais chatinho, digamos, de lidar para quem não está ali envolvido tanto na área técnica. E empresas que estão utilizando a análise de sentimentos para muita coisa, então, a Intel, o próprio Twitter, para conseguir acompanhar ali como que está o buzz em relação a alguns assuntos, a IBM, a LG, quando eu estava no mestrado, a LG tinha um projeto lá dentro de pesquisa, onde eles estavam desenvolvendo modelos de sentimento para utilizar nas Smart TVs da LG, não sei como que avançou, mas era uma necessidade deles. Bancos utilizam muito, a área da saúde, claro, surgiu dali, inclusive todos esses métodos, telemarketing, governo, área de finanças em geral, então, muitas empresas e muitas instituições utilizando. E falando sobre um pouco do exemplo na prática, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu preparei, eu não vou entrar, não vai dar tempo de entrar tanto no código, mas a Mari comentou aí, que compartilhou com vocês. Eu preparei um código Python, então para quem aí já é mais do Python, para quem quiser explorar um pouco mais, tá aí um código super completo, onde você consegue construir o seu modelo de análise de sentimentos em textos em português. E ele é baseado em machine learning, então inteligência artificial. Eu não vou entrar aqui tanto em detalhe, mas eu dou uma descriçãozinha, muito do que eu falei aqui agora, o que é aprendizado de máquina ou machine learning. E aí a gente pega aqui um dataset que é de revisões de filmes, lá do IMDb, que é uma plataforma que traz reviews de filmes aí para quem assiste, vai lá e comenta se gostou, se não gostou. Então, um dataset perfeito para a gente conseguir trabalhar aqui num Toy Problem, em português. E aí a gente começa a parte de código, né? Então, a gente traz ali as bibliotecas que a gente precisa para fazer essa implementação. Aqui uma parte mais do próprio Google Colab. Para quem não conhece, o Google Colab, ele tem o framework do notebook, que facilita muito o desenvolvimento quando a gente está falando de Python. A gente começa uma parte de exploração de dados. Então, antes da gente criar o nosso modelo de análise de sentimentos, a gente quer olhar para esses dados e entender como que eles estão. Então, suponha que eu sou uma empresa e eu quero analisar sentimentos no meu dataset. Primeiro, eu preciso de entender o que está ali naquele dado, né? Qual que é o volume desse dado? Será que tem dados faltantes? Será que tem dado que eu preciso de fazer algum processamento antes de construir um modelo em cima desse dado? Então, se eu estou lidando com um dado que tem muitas gírias, o que eu posso fazer em relação a isso? Será que eu vou ter que tentar preencher essas gírias com a palavra que seria a palavra por extenso? Será que eu vou remover palavras que não precisam de estar ali? Então, o que a gente chama de stop words, são preposições, a, e, i, o, de, por quê, para. Será que eu removo isso para facilitar? Então, isso tudo a gente faz aqui no momento de exploração de dados. Quando a gente está falando de um modelo de aprendizado de máquina, eu tenho que passar um dataset para que esse robô que eu estou construindo aprenda, né? Então, aqui eu estou passando um dataset de revisões de filme, e aí ele tem ali metade são revisões negativas, metade são revisões positivas. Se isso daqui tivesse desbalanceado, eu precisaria de pensar em como balancear essa base para que o meu modelo não fique enviesado, tendendo mais a positivo ou tendendo mais a negativo. Aqui a gente faz uma análise de nuvem de palavras super simples, só para entender o que eu preciso de manter ou não manter. Então, como vocês estão vendo aqui, se eu estou olhando as palavras que estão dentro do meu dataset que o robô vai aprender que é positivo, tem um monte de preposições, coisas aqui que eu poderia remover para conseguir ajudar esse robô que eu estou construindo, né? A mesma coisa para negativo. Então, eu faço essa limpeza desses dados, tiro essas palavras inúteis
e aí a gente tem um dataset mais limpo, mais fácil para ser construído o modelo. E aí eu tenho aqui a série de etapas para construir o que seriam as variáveis desse meu modelo. Então, conseguir fazer com que o meu modelo entenda o que é o positivo, o que é negativo, eu não vou conseguir entrar aqui tanto no detalhe. E, por fim, com o modelo treinado ali, eu descobri que eu tenho uma eficácia ali de quase 90% no meu modelo. Então, em 90% das vezes, se eu pegar ali uma base de teste disso que eu treinei aqui, ele acerta em 87% das vezes, então é um modelo relativamente bom, proposta aqui do problema. E aqui eu faço um teste básico, então eu pego uma frase aqui que eu criei, passo para esse modelo prever qual que é o sentimento, ele me retornou 0 aqui 0 e 1, 0 é negativo, 1 é positivo. Então, ele me retornou 0 porque ele entendeu que essa revisão que eu estou trazendo aqui, ela é negativa. Então, assim, não vou conseguir entrar, infelizmente, ficamos um pouco atrasado, mas o código está com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem lá todas as referências também dos modelos e tal. Qualquer dúvida que tiverem em relação a esse código aí que eu estou entregando para a Mari, que já entregou para vocês, me mande mensagem lá no LinkedIn, me adicione para a gente trocar uma ideia. Se alguém tiver alguma dúvida aí mais específica em relação a algum contexto, me manda lá também que a gente pode conversar. E para quem está aí, já no contexto de dados, ou de outros times tanto de tecnologia ou de business, a gente está com bastante vaga aberta lá na Hotmart, para quem quiser dar uma olhadinha depois. E é isso, acho que eu atrasei, talvez a gente vai ter uns minutinhos aí para perguntas, mas valeu demais pela oportunidade. Acho que você está mutada, Mari. Muito obrigada pela sua apresentação, foi excelente. Com certeza eu vou pegar esse Google Colab aí para dar uma fuçada, né? Esses dias mesmo eu estava brincando com Word Cloud e análise de sentimento. Legal. Então encaixou bem com o que eu estava fazendo para o meu portfólio pessoal. E me diz uma coisa, você trabalha bastante com Python, né? Assim, é sua linguagem principal. Sim, para dados, Python e R, assim, hoje Python acho que até está sendo mais utilizado, mas é uma das principais linguagens para lidar com dados, seja para explorar, seja para tratar, limpar, seja para construir modelos de machine learning, então é a linguagem mais utilizada no mercado. Vocês estão vendo a minha tela aí? Não, deixa eu... acho que você precisa... parar aqui, ó. Aí, agora eu tô apareceu vendo. O meu? Sim. Então, eu passei para vocês o link do Drive, né? E primeiro eu quero ver se vocês prestaram atenção na apresentação da Poliana. Ela comentou aí qual que é a ferramenta que ela usou. Coloquem aí, qual que é? Qual que é? Eu vou esperar um pouquinho, né? Porque vocês têm que... tem um delayzinho aí, eu mandei para vocês, dá até para olhar no Drive, hein, gente? Gostei do quiz. Tem que ver que o pessoal tem desconto aqui, mas também a gente quer que as pessoas, né, prestem atenção no nosso convidado, porque realmente a gente sempre busca trazer profissionais que têm muita qualidade. O pessoal está acertando aqui, né? Colab. Para quem não sabe o que é o Colab, né, essa ferramenta cloud aí, que é tipo um Google Docs para nós, né, dos programadores, a gente consegue compartilhar bastante por ele. E é gratuita, né? Acho que é o mais legal, assim, pelo menos para a maior parte das coisas que eu preciso fazer aqui, ela funciona super bem no modo gratuito, então é muito bom. Eu não preciso de instalar nada, é totalmente online. Perfeito. Inclusive, só para dar um spoiler, eu sei que o professor do curso de Python para análise de dados, ele usa bastante o Colab, tanto para colocar, que nem no Colab você consegue colocar texto e colocar o código junto, né? Que daí já vem uma explicação, isso é muito bom. Então, ele usa bastante o Colab. Então, para quem aí não está mudando de área, né? Indo para computação, indo para a área de tecnologia, saiba que o curso de Python, ele é feito principalmente dentro do Colab aqui na EBAC. Então, vocês vão aprender a usar bastante essa ferramenta, vão aprender a manipular ela, ver como é que usa. E tem mais um quiz, hein? Aqui, assim, a Poliana falou um pouco sobre por que usar análise de sentimento, tem muito mais do que
ela falou muito mais do que eu coloquei aqui, mas me respondam aí, qual é a alternativa correta? Hoje em dia, né, no e-commerce, ainda mais você trabalhando na Hotmart, deve ver isso diariamente, né? Como é importante a gente analisar a experiência do usuário, Sim, demais. que nem você falou assim no começo, às vezes não adianta um lugar ter 300 mil seguidores e ter uma péssima reputação. Exato, exatamente, Mari. Então aí todo mundo colocando a resposta certa, né? Esse quiz foi fácil, né, gente? Fala sério. Mas aí, para quem não sabe programar ainda em Python, gente, o Python tem uma alta demanda no mercado, principalmente para análise de dados. É sempre assim, aquela disputa entre o R e o Python, mas eu sou super team Python e eu sei que existe uma demanda muito grande, porque a gente tem muitas bibliotecas dentro do Python, muitos módulos que já ajudam. A Poliana trouxe alguns aqui para gente. E para quem, né, quer entrar nessa carreira, tem vontade, já tem um pouco de interesse, sabe que o mercado está super aquecido. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns prints, né, algumas capturas de tela lá do LinkedIn que eu peguei hoje, né, de lugares que estão com vaga para analista de dados. Então, vocês podem ver B2W, que é o grupo da Americanas. Vocês vão ver aqui, ó, Accenture, vocês vão ver PagSeguro, vocês vão ver a Vitrio, que é de fintech, né, de investimento. Tem vaga na Hotmart, então tem bastante, assim, se vocês procurarem lá no LinkedIn, vagas, analista de dados, vocês vão ver muita coisa boa. E os salários, eles vão, assim, para mais de 7 mil, né? Mesmo que você é um analista júnior, você já ganha bem, mais do que a média, assim, do mercado que o pessoal está ganhando hoje em dia. Então, vale... É uma área muito, que está muito quente, assim, tanto a área de dados, quanto também quem quer aprender Python para desenvolver, né? Ser desenvolvedor, porque existe também essa opção. Tem muitos sistemas, para quem não sabe aí, o Airbnb, pelo menos as primeiras versões dele, eu acho que ainda é assim, ele foi todo construído em Python, o Spotify foi todo construído em Python. Então, não é uma linguagem apenas para a área de dados, é também uma linguagem muito forte na área de desenvolvimento. Sim, a EBAC, para quem não quer ir para a área de dados, inclusive tem uns cursos, né, de back-end com Python, de full stack com Python, que daí quem quer ir para desenvolvimento web, por exemplo, fazer um site do Airbnb, consegue também. Então, a gente tem o Python voltado para análise de dados, mas também tem o Python voltado para outras áreas, porque a área de tecnologia é muito grande. Então, o mercado está super aquecido e, assim, eu vejo o pessoal falando no LinkedIn que não consegue achar pessoas para entrar nas vagas. Então, vocês têm que aproveitar essa oportunidade, né? Cada vez mais acho que as empresas vão se dar conta que decisões baseadas em dados são as melhores. Então, aproveitem aí o desconto. Eu vi também que o curso de Python para análise de dados tá com o botão aí escrito 50%, mas cliquem, vocês vão ver que não é 50%. Teve um erro aí de número, tá? É mais. Então, muito bom. E aí, vocês vão ver, ó, que o curso hoje, aqui para vocês, exclusivo, tá saindo de 2.398 para 959,60. Ou seja, vocês vão economizar mais do que vocês vão pagar. Entendeu? É aqui, vocês têm que clicar no botão. Então, se vocês, né, quiserem parcelar ali sem juros, em 12 vezes de R$ 79,92, agora que a gente não tá saindo para comer na pandemia, dá para pagar isso no mês, não dá? Então, vocês saem com essa formação aí de Python para análise de dados. O curso, eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona. Aí, ó, o pessoal já viu aí que tá com 60%, não tá com 50%, como tá escrito aí no botão. O que você vai aprender? Você vai aprender a empregar o básico da linguagem Python. Você vai aprender desde lá do início, né? A introdução, aí depois vem para a parte básica, aí depois vem para a parte intermediária até o avançado. Então, você aprende o básico, aí você aprende sobre estrutura, sobre listas, que são coisas que você vai usar a vida inteira, não é, Poliana? Fala sério. Com certeza, com certeza. Né? Manipulação de dados é assim, que nem você mostrou lá a parte de EDA, né?
Você vai usar para Não só tudo. Nem só para análise de sentimento, tá? Para qualquer análise que você for fazer. E é legal a gente falar que assim, o mundo hoje ele é analítico. Então, mesmo pessoas que não trabalham com dados precisam de estar ali, ter skills para conseguir analisar dados, porque hoje ninguém toma decisão só pelo feeling ou só pelo achismo. Então, todo mundo precisa ser capaz de analisar dados ali na rotina, mesmo que não esteja atuando dentro de um time de dados. Inclusive quem é chefe, né, tem que entender um pouco sobre isso. Quem não é da área precisa, né, ter um pouco de noção do que está acontecendo ali para até dar uma organizada ali no time de dados. E com Python, né, para análise de dados, você aprende, como eu falei, o básico, você aprende as funções, os pacotes, você aprende como desenvolver funções lambdas que ajudam muito a você evitar vários loops, né? Depois vocês vão aprender isso, quem fizer Python aí vai entender que como a função lambda ajuda a gente a tornar um código mais rápido e eficiente. E também a gente vai aprender no curso, que é uma coisa que, gente, sério mesmo, eu uso todos os dias, que é a biblioteca Pandas. A Pandas ajuda muito em manipulação de dados e tem isso lá no curso. Então, vocês vão aprender desde o básico lá. Para quem não sabe nada de Python, pode se inscrever, porque vocês vão sair de lá, né, sabendo para usar para um analista de dados, assim. Porque essa parte de Pandas, ela é muito importante. Então, vocês vão aprender isso lá no curso. E como é que é a rotina de estudo na EBAC, né? A EBAC, ela, como eu falei, ela tem mais de 11 mil alunos, mais de 60 cursos, alguns deles são presenciais, outros são híbridos e outros são totalmente online. Esse é um exemplo de curso totalmente online. Então, você tem uma rotina que é, né, de acordo com o seu dia a dia. Você vai aprender, né, sobre o tema, você vai colocar tudo em prática, porque vocês vão ver que a gente se importa muito com a criação de portfólio, com criação de currículo. Os professores, eles estão dentro da indústria, então eles têm bastante conhecimento do que acontece lá, e a formação deles também é muito boa, academicamente. Então, vocês vão ver que o professor, ele é bem qualificado, assim. Então, o que mais? Vocês vão ter ajuda de tutores. Os tutores também são pessoas qualificadas, tanto né, de formação quanto na indústria, e eles vão ajudar vocês a tirar dúvidas, a fazer os exercícios, eles vão corrigir os exercícios de vocês, e vocês vão fazer trabalhos autorais, que significa coisas para o portfólio, porque hoje em dia, na computação, né, na tecnologia, o portfólio é o novo currículo. Então, você já sai do curso, né, pronto para buscar uma vaga de Python. E aí, como eu falei, o professor é o André Pérez, do curso de Python para análise de dados. Pessoalmente, eu conheço ele é muito bom, ele tem bastante formação, assim, ele já passou por várias empresas, ele já passou pelo Serasa, pela MDocs, ele é formado pelo ICMC, na USP, que é o mesmo instituto que eu pesquiso lá, ele faz mestrado profissionalizante, e ele também é tutor lá do MBA de Ciência de Dados, então, assim, ó, currículo pesado. E ele, hoje em dia, trabalha na Stone, que é aquela empresa da fintech, né, da maquininha. Então, eu sei que ele usa Colab também, então, por isso que eu comentei. E, gente, ele é bom. Eu já assisti as aulas dele, ele é bom, sério. Ele é muito didático. E como eu falei, né, aproveitem que esse desconto é só durante o evento, só exclusivo aqui para vocês que estão assistindo. O desconto sai de 2.398 para 959,60. Ou seja, vocês vão economizar R$ 1.438 se vocês clicarem no botão. Pode deixar que se vocês clicarem, não significa que vocês vão ter que pagar, se vocês vão ter que se inscrever. É só uma página lá de cadastro para a equipe entrar em contato com vocês, saberem que vocês estão interessados, tá? Então não precisa ter medo de clicar no botão, tá? E esse curso você pode pagar em 12 vezes R$ 79,92. Então, tá valendo super a pena. E aí, ainda, né, a gente sabe que hoje em dia, a maior parte do conteúdo de tecnologia, muitas empresas têm equipes com pessoal, colaboração com o pessoal de fora. Dependendo de onde você for trabalhar, ou até, né, trabalhar home office para uma empresa lá de fora, é muito importante saber inglês. Até porque, se você tem uma dúvida, pesquise inglês, não é, Poliana?
Certeza, é muito mais fácil de É achar muito alguma mais... resposta. Não, com certeza, a resposta em inglês é certa, principalmente em Python. E então, quando você compra o curso, você ganha um mês na English Live, que é um sistema de escola de inglês online. E ela tem 16 níveis de inglês, então se você já é avançado, você pode fazer também, porque não significa que você vai ter que aprender o verbo to be. Então aproveita, né, para você já se inscrever com 60% de desconto e ainda ganhar um mês de inglês na English Live. Vai valer muito a pena para o currículo de vocês, né, saber inglês. Em relação à duração, o curso de Python, ele tem a duração de 2 meses, só que, como eu falei, ele vai desde o básico até o avançado. Então, você vai aprender desde lá das estruturas, do for, do if, até mexer com pandas. Vocês também vão fazer projetos, né? Autorais, vão aprender a mexer no Kaggle. Inclusive, tem acho que esse dataset que você passou deve ter no Kaggle, né? Olha, ele não tem no Kaggle, mas lá no Colab eu deixei o link para ele, mas com certeza no Kaggle também tem diversos outros datasets que dá para ser usado, inclusive ali junto do modelo que a gente construiu de sentimentos. Só para dar né, um incremento aqui, lá no Kaggle, por exemplo, tem um dataset de mitos, texto com mitos em relação ao Covid. E aí tem várias pessoas que usam análise de sentimento em cima desses textos, que são tweets também. Então, tem bastante análise de sentimento em cima disso, e tem bastante coisa lá no Kaggle, vocês vão aprender a mexer nele. E aí, como eu falei, né, vocês vão ter bastante prática, toda aula tem exercício prático, e tem feedback, tanto dos tutores, né, quanto de outra coisa que eu vou falar para vocês, que também eu acho que é um diferencial muito grande da EBAC. A EBAC, ela tem mais de 40 parceiros no mercado, então vocês vão ter acesso a auxílio, né, para, por exemplo, vagas, como vocês aplicam nessas vagas. Assim, vou falar sobre o centro de carreira. O centro de carreira, ele tem recrutadores profissionais que auxiliam você e o seu currículo para vocês se prepararem para as entrevistas. Vocês fazem um projeto final e eles são de acordo, né, com colaboração com as empresas parceiras, que são essas que eu mostrei aqui. Então, é super legal. E a gente tem as seleções das melhores vagas para os alunos. E ainda tem mentoria com os recrutadores. Então, vocês vão ter, assim, esse centro de carreira é muito bom para quem está com medo de não conseguir fazer o curso e depois não conseguir nada. Então, eles vão te ajudar a criar o portfólio, arrumar o seu currículo, te passar as vagas, e vão te dar todo o apoio, assim, ajuda para você sair do zero ali, não sabe Python, e conseguir um emprego dentro da indústria, principalmente com a ajuda dessas empresas. Olha o que tem: Facebook, Google, Dell, IBM, Adobe, tem muita empresa legal aqui que pode ser talvez um dia o seu futuro emprego. Ou na Hotmart, né? Vocês podem, né, entrar aí no mundo de dados e ir para a Hotmart. E aí, de novo, né? Não percam nosso tempo aqui está acabando. E aí, vocês têm pouco tempo para clicar aí no botão que está embaixo do vídeo. 60% de desconto, agora vocês já viram, né? No curso de Python para análise de dados, de 2.398 por 959,60. 12 vezes de 59,92, sem juros, tá? E você economiza quase R$ 1.500. Então, você paga menos do que você economiza. Você economiza mais do que você paga. Entendeu? Então, aproveitem, gente, sério, esse desconto aqui, tava com ele no junho da virada, e aí, se você não aproveitou o junho da virada, provavelmente isso aqui não vai acontecer de novo, porque é muito difícil ter desconto de 60% de novo, tá? Por isso que ele tá com 50%, aproveitem esses 60 aqui, viu? Bom, agora a gente vai para a parte de perguntas. Eu tenho algumas perguntas separadas. Se vocês quiserem fazer mais perguntas para a Poliana, deixem aí. Então, Poliana, eu vou te fazer algumas perguntas. A Tâmara perguntou:
Tem como a gente trazer entonação para texto na análise de sentimento? Legal a pergunta, eu acabei não falando sobre, mas existem alguns métodos, eu não vou lembrar agora quais daqueles são, mas existem alguns métodos que olham para a entonação. Só que a entonação, quando a gente está falando no texto, a gente está falando de repetição de letras, né? Então, sei lá, estou muito feliz, e aí tem um monte de I, ou um monte de Z, ou um monte de letras iguais, para a pessoa reforçando ali no texto que ela está escrevendo, que ela está realmente entonando aquilo, né? Ela está reforçando aquilo. E aí tem métodos que pegam, tem métodos que não, tem métodos que vão pegar essa palavra feliz, vão tirar esse monte de i, porque vai considerar que é inútil, e vai considerar a palavra flexionada ali, a palavra de origem. Então, sim, existem métodos que olham para a entonação de texto, existem métodos que não. Quando a gente está falando de áudio, e aí não só o áudio transcrevendo para o texto, aí eu acredito que seja mais fácil, assim, de certa forma, olhar para a entonação também. Mas é um desafio também, porque nem todo mundo traz a entonação para dentro da frase. Tem um ponto legal também que eu não comentei, que tem a ver com a negação. Então, existem muitas vezes que a gente escreve algo e depois a gente meio que nega aquilo. Então, sei lá, a própria gíria do SQN, só que não, né? Então a gente fala, não, só que não. E aí o só que não tá negando tudo para trás. E tem métodos que não usam a parte de processamento de linguagens natural, vai esquecer o que está depois da vírgula ali, vai pegar só o primeiro. Então, tem isso também, essa diferença. Pode ser um desafio ali. Por isso que é legal a gente ter mais de um método e olhar para mais de um, e não só olhar para um só, porque ele vai ter ali seus gaps. Nesse do Colab, você colocou vários? Esse do Colab, ele é um método que ele não é tão atrelado a frequência de palavras ou a ficar olhando letrinhas ali dentro, né? Ele é um método baseado em inteligência artificial, então ele vai olhar para várias frases que são positivas, várias frases que são negativas, e ele vai aprender ali, de certa forma, meio que sozinho. Claro que tem toda uma engenharia ali de variáveis que a gente tem que fazer, mas ele vai tentar aprender de uma forma mais sozinha, assim. Então, ali dentro, a gente não está olhando para essa... A gente não é um método de processamento de linguagem natural e também não é um método léxico. Então, é como se fosse um terceiro tipo de método ali, que tenta aprender de uma forma mais sozinha em relação ao que é positivo e o que é negativo. A gente só passa para ele algumas pistas ali. A Alessandra acabou de perguntar aqui sobre fenotipagem digital. Você conhece o termo? Ela quer saber se isso pode ajudar na análise de sentimento do futuro, no futuro. Não, e ela também falar. Fenotipagem digital. Não sei o que seria, assim. Depois, qual que é o nome dela? Alessandra, se você puder depois... dar uma explicação assim melhor, porque eu também não conheço o termo. Então, eu vou seguir aqui. Fala um pouco, você usa, no seu trabalho na Hotmart, vocês usam análise de sentimento? A gente já usou uma época, foi muito utilizado um projeto que a gente fez com o time de marketing, social media, na verdade, que era um time que olhava para as redes sociais da Hotmart, então Facebook, Instagram. A gente construiu um dashboard para eles que trazia um pouco dos sentimentos, polaridade ali, positivo, negativo ou neutro, não era uma escala grande de sentimentos, e que ia trazendo ao longo dos dias como que estava esse sentimento das pessoas ali. Então, a gente usou por um tempo. Hoje, a Hotmart usa uma ferramenta, eu acho que acredito até que é Stiling, ou algumas outras ferramentas aí, para compor ali o arsenal de análise dela. Mas porque ainda usa devem ter algumas ferramentas que não são open source, né? Que são ferramentas que você paga. Sim. A maior parte das ferramentas em português geralmente são pagas, infelizmente. Em relação a esse caso de português, a Rafaela Bueno perguntou se o Sassa permite fazer análise de textos em português. Rafaela, não vou lembrar agora, tá? Mas eu sei que alguns desses métodos você consegue ajustar qual que é o idioma. Alguns têm essa possibilidade, porque eles têm ali por trás essas diferenças, mas eu não sei dizer se exatamente o Sassa tem. Eu sei que alguns deles
tem essa possibilidade, mas agora eu não vou conseguir te confirmar, mas acho que vale a pena dar uma olhada na documentação, porque ele é inclusive uma biblioteca em Python, né? Na própria documentação lá deve ter essa informação. A Thaís comentou aqui, nossa, muito interessante, são vários métodos analisando, né? Que é o que você fez. Exato. E geralmente é o que essas empresas que têm essas ferramentas fazem, né? Elas nunca vão para um método só, elas olham vários, combinam, porque sempre tem um método, sempre tem o seu gap, o seu gargalo ali. Então, você combinar, você pega a parte boa de todos e... É tipo aquele método de floresta, né? Isso. Usa vários métodos e faz a votação. Exato. E em relação, tem duas perguntas aqui que eu acho que a gente pode juntar. Por exemplo, agora a gente tem o FDS, por exemplo, da geração Y, da geração Z, a gente tem palavras como cringe, que, né, é uma palavra em inglês que a gente usa hoje em dia, e tem os memes. Como lidar com isso nas análises de sentimento? É um desafio, gírias, abreviações, então a forma de lidar com isso é o seu dataset, se você está indo para um modelo que é de machine learning, então você vai treinar um modelo e esse modelo, esse robô ali, para frente, ele vai ficar identificando o sentimento. Se você está nesse tipo de técnica, você precisa fazer treinamentos constantes, e aí o seu dado que vai dizer se está precisando ou não. Então, a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, você vai ter que retreinar esse seu modelo, porque às vezes, sei lá, se você andar nas redes sociais, em um ano, aconteceu um monte de gíria ali nova e seu modelo vai ter que passar a entender aquilo. A mesma coisa se você está lidando com um dicionário léxico. Então, se você está fazendo análise de sentimentos, contando frequência de palavras, se o seu dataset está de 2015 e você está olhando para redes sociais, provavelmente o dicionário léxico de 2015 não tem mais um monte de informação, não tem um monte de palavras que hoje são muito importantes. Então, você precisa também estar ali o tempo inteiro atualizando esse seu dicionário. Então, talvez vai ter FDS, mas não vai ter cringe. Exatamente. Agora, se você está olhando para um método de análise de sentimentos que não é para redes sociais, você está olhando para títulos de notícias na UOL, no Terra, enfim, na Folha, em qualquer canal de notícias, são coisas que não mudam tanto, né? O padrão de manchete ali é igual, se bobear, desde a existência da internet. Então, se o seu modelo tem esse foco, é mais formal. Se esse modelo tem esse foco, talvez você não vai precisar de estar o tempo inteiro atualizando ali para entender se está mudando o comportamento dos títulos das notícias ou não. Pode ser que esse modelo que você criou vai durar por mais tempo. Mas é muito importante estar sempre olhando ali como que está os seus indicadores, para ver se está... Às vezes começou a ter uma queda gigante no sentimento negativo. Será que é porque as pessoas pararam de falar mesmo? Ou será que é porque o seu modelo por trás está começando a performar mal, está na hora de dar uma recalchutada? Aquele famoso tudo depende, né? A gente depende muito dos nossos dados. Exato. Né? Só mais uma pergunta aqui, né? Porque a gente já tá com 8h30, 8h20. Última pergunta: qual é a dica que você tem para dar para o pessoal que quer iniciar em MLP? Para quem não sabe o que é NLP, explica aí para a galera. Vamos lá. NLP é Natural Language Process, processamento de linguagem natural. Basicamente, por trás ali tem uma série de técnicas para a gente conseguir trabalhar e lidar e analisar dados de texto de seres humanos. Então, quando a gente fala de da fala humana, da escrita humana, não é simplesmente um apanhado de palavras. O que está sendo feito aqui, o que está sendo falado no início do seu texto tem a ver com o que está sendo falado lá no final. Então, se eu simplesmente olho aquilo como uma sucessão de palavras, eu perco essa relação. Então, quando a gente está falando de coisas que são léxicas, por exemplo, comentei aqui, dicionários léxicos, eles não fazem essa relação do que está sendo falado no início do texto, no meio, no fim. É tudo como se fosse, totalmente independente. Quando a gente fala do processamento de linguagem natural, a gente está falando de técnicas que olham para o seu texto como coisas que se conectam. Então, se eu estou negando algo que eu já falei, sobre o que eu estou falando, então, se eu estou falando de novo, mas sem falar exatamente aquela palavra, tem ali algo associado a algo que eu já falei. Então, são várias técnicas, tecnologias mesmo, algoritmos, para lidar com isso. Agora, formas de aprender mais sobre NLP, eu acho que é buscando
por conteúdo mesmo na web, por cursos ali, que não necessariamente vão ser cursos caros. O YouTube tem muita coisa ali também disponível. Tem um curso muito bom eu esqueci o nome, Angel, alguma coisa, esqueci o nome dele. Depois eu posso até te mandar, Mário, para você compartilhar aí com a comunidade. Mas é Que um é curso... focado, né? É o cara de Stanford, alguma coisa assim. Isso, exato, exatamente. É um foco gigante em NLP, e só que é um curso mais caro. Eu Enquanto nem a sei gente se... não tem na EBAC, a gente... Exato, mas assim, é um curso super completo. Às vezes a gente precisa de muito menos para conseguir fazer algo super legal dentro da empresa que a gente está, sabe? Então, assim, coisas que a gente tem aí disponíveis no Google mesmo já dá uma ideia super geral e super boa para a gente conseguir começar a fazer nossos primeiros modelos. Às vezes a gente fica achando que a gente precisa de estar no nível de um cara lá de Oxford, de Stanford, para conseguir fazer algo, e a gente não precisa. Em pouquíssimas coisas a gente consegue. Olha aí, o método de emoticons. É o método mais simples que existe na face da Terra. Se você está olhando para redes sociais, é um método que vai ser muito efetivo, porque muita gente posta emoticon. Agora, claro, se você está olhando para sites de notícias, você não vai achar mesmo. Mas, enfim, tem métodos muito simples que resolvem muito do problema. O pessoal está comentando aqui que é o Andrew Ng. Ele é bem forte em inteligência artificial mesmo. Exato. Bom, eu perguntei aqui para o pessoal se eles gostaram, eles adoraram, acharam muito bom. Adorou muito você, bom. Te conhecer, ter uma noção da área, né? Te parabenizou, inclusive parabenizou por ver mulheres na tecnologia. Isso é muito bom. Queremos mais, gente. Queremos mulheres mais. Aí, se inscrevam nas vagas vem da Alessandra, Hotmart. Mel, Ana, que está aqui. Vamos para a tecnologia. Então, eu te agradeço, né, mais uma vez por participar aqui, aceitar o convite para participar aqui, para trazer todo o seu conhecimento, né, que você estudou durante o mestrado. Então, tem toda essa referência aí. Muito obrigada, Poliana, de verdade. Obrigada, eu adorei. Como eu falei, eu vou olhar o seu collab. eu vou ver lá quais são os dados, o que você fez, porque eu também gosto dessa área. Valeu demais. E assim, galera, não precisa fazer mestrado para fazer análise de sentimentos, tá? Dá para fazer muita coisa sem ter que ficar 2 anos ali lendo artigo, fazendo coisas. A área de dados é super democrática. Eu te falei aí que a gente tem pessoas de várias áreas dentro do time lá da Hotmart, porque realmente é uma área muito multidisciplinar e isso é muito bom para a gente. Então, assim, não tem complexidade, tá? Pode vir todo mundo, que tem espaço para todo mundo, tanto na área de dados, quanto para falar sobre análise de sentimentos, desenvolver aí, olhar, construir métodos e tudo. Então, pessoal, para agradecendo mais uma vez, né, a Poliana e todo mundo que está aqui, aproveitem que eu já vou fechar a live, vocês vão perder o link de desconto, mas se vocês tiverem mais dúvidas, vocês também podem entrar em contato com a EBAC. Aqui no slide tem as informações, vocês podem entrar em contato tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Acessem lá o site e também, se vocês gostarem desse webinar, sempre tem um webinar, né? Toda semana tem um webinar de dados, então se vocês gostarem, né, desse, também vai ter um webinar essa semana com outro colega da Poliana, também da Hotmart, ele vai trazer sobre EDA, então vai ser muito legal. Também vai ter sobre regressão, então sempre tem conteúdo bom aqui para a gente já aprender um pouco, né, durante as semanas e também instigar vocês cada vez mais a ir para essa área. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui, galera, e até a próxima. Obrigada, Poliana. Boa noite para todo mundo.